Irmãos, nós vamos ler no livro de Atos, Atos 12, a partir do 23. É interessante, nós vamos falar sobre Herodes. Raramente se fala sobre Herodes, né? Pois hoje, seguindo a direção que o Senhor orientou, nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Pai, e pedimos que seja o Espírito Santo do Senhor a guiar os nossos passos na direção do entendimento da tua palavra, da revelação da mesma. Seja conosco, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem muita coisa interessante aqui. Quem foi Herodes? Herodes, ele era filho de Antípatro. Ele nasceu em Jericó no ano 73 a.C. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Lá, inclusive, tem um marco, um monumentozinho escrito, a cidade mais antiga do mundo. Mas eu garanto para os irmãos que não é. As cidades mais antigas são lá na região da Caldeia, por ali, né? Ali que começou praticamente mesmo o mundo, a antiga Suméria, né? Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Mas Heródoto, ele era filho de Antípatro e o pai dele era um edomita. Os irmãos se lembram de Edom? Edom em hebraico é vermelho. Ele era filho de Esaú. Esaú era conhecido como Edom porque ele era vermelho, ele era ruivo. Esaú, irmão de Jacó, ele era descendente. Os pais dele se converteram ao judaísmo e por isso ele foi levado a governar a Judéia. Tem lugar que fala que ele reinou sobre a Judéia, mas na verdade ele era um governador ali desde o ano 37 a.C. E ficou conhecido pelas suas grandes obras. Interessante isso. O primeiro templo, prestem atenção, o primeiro templo ele foi idealizado por Davi e foi construído por Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse o primeiro templo, porque Davi foi muito guerreiro, tinha as mãos sujas de sangue. E depois foi passado para Salomão essa incumbência de construir o primeiro templo, uma casa de Deus. Era um tabernáculo fixo. Esse primeiro templo, construído mais ou menos no ano 900 antes de Cristo, e depois ele foi destruído no ano 586 por Nabucodonosor. Nós já falamos sobre isso aqui. Nabucodonosor veio, o seu pai, Nabopolassar, veio na primeira invasão da Babilônia, e depois veio Nabucodonosor, e levaram cativos aqueles jovens lá para a Babilônia durante 70 anos, conforme profetizou Jeremias. Ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E o templo foi destruído. Então, alguns anos depois, uns 200 anos depois, o templo foi reconstruído. Mas Herodes, depois, muitos anos depois desse templo ter sido construído, ele amplia o átrio do templo, amplia o próprio templo, o átrio dele, a parte principal, ali onde fica logo acima, o pátio, fica acima do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, irmãos, ele era uma das partes que envolvia o templo antigo. O templo fica exatamente ali onde tem aquela aberração que é a cúpula dourada. Ali não é uma mesquita.
Ali foi uma igreja bizantina, e a igreja, a mesquita deles, chama Al-Aqsa, é do lado desse monumento da Cúpula Dourada. É uma mesquita pequena, e lá dentro da Cúpula Dourada é grande, muito grande. E é o lugar onde tem a pedra onde Abraão ia sacrificar Isaac. Vocês se lembram da história? Abraão ia sacrificar ali é o Monte Moriá. E depois Davi compra este lugar, né, a ilha de Ornã. Davi comprou, e ali foi construído o primeiro templo. E depois o templo foi destruído, e o segundo templo foi construído exatamente no mesmo lugar. E Herodes, que gostava de grandes obras, de grandes construções, ele, para agradar, ele também era descendente de judeu, né, um judeu convertido, né, como nós falamos no começo. Ele vai e dá esse toque ali, ampliando, para agradar aos judeus. Ele ampliou o pátio, né, ampliou o templo, e ficou conhecido inclusive como o Templo de Herodes. Este templo foi destruído no ano 70, né, por Tito. Outra coisa que ele fez foi a fortaleza de Massada. Ele construiu um palácio lá em Massada, na região, que é um dos passeios mais conhecidos para quem vai a Israel. E se Deus quiser eu vou, irmãos. Se Deus quiser eu vou, ora por mim. Ano que vem, se Deus quiser eu vou. Sei como não tem recurso ainda não, mas o Senhor vai providenciar. E ali, outras coisas que ele fez, ele fez grandes reformas. Ele fez, na cidade de Cesareia, ele construiu o porto de Cesareia. Cesareia recebeu esse nome para homenagear a César. E as cidades que homenageavam César não pagavam impostos, né? E eles eram muito espertos, né? Então ele fez o Porto de Cesareia, Fortaleza de Massada, o palácio chamado Palácio de Heródio, também foi ele que fez. Então ele era de uma família edomita, que se converteu ao judaísmo, e ele ascendeu ao poder e ao domínio, sob domínio romano. Os romanos o conduziram, viram que ele era fácil de ser manipulado, então colocaram ele como governador da Judéia, para que ele não criasse problemas nem dificuldades, e os judeus tivessem um governador que fosse judeu. Por isso é que ele ascendeu, né, ao trono. Mas vocês se lembram de uma outra situação dele, quando Herodes ordenou a matança das crianças em Belém, para tentar assassinar o bebezinho Jesus. Vocês se lembram que ele fez isso? Os magos, os reis magos, chegaram lá, foram até ele para procurar onde tinha nascido o rei dos judeus, e ele queria depois assassinar todas as crianças, porque rei era só ele, não tinha outro que poderia ser candidato a ser rei dos judeus. Mas o Senhor agiu, e ali Herodes não conseguiu concluir o seu intento. E na palavra que nós vimos, depois de muitos erros, muitas falhas, na verdade o coração de Herodes nunca foi convertido, foi ali por conveniência. Eles estavam perseguindo os cristãos, aqui já no livro de Atos. Jesus já tinha morrido, Pedro já tinha sido preso, Tiago, irmão de João, tinha sido morto, também por ordem desses responsáveis aí pela perseguição aos cristãos. Mas, irmãos, a igreja primitiva já estava estabelecida, e assim, muito antes do que qualquer outra igreja, a igreja primitiva, a igreja que depois começa ali no período de Éfeso, Esmirna, ela não parava mais, Vocês se lembram o que nós já até lemos aqui também,
lá no livro de Cantares, né? Quando o noivo diz assim: as éguas da carruagem de Faraó te comparo, ó minha amada. A comparação que parece meio esdrúxula, né? Comparar a amada a uma égua da carruagem de Faraó. Mas, irmãos, isso tem uma profundidade tremenda, porque as éguas das carruagens de Faraó, daquelas bigas, elas eram treinadas para não parar em combate. Então, quando elas avançavam em cima dos lanceiros, os lanceiros se preparavam com as lanças para furar os cavalos, matá-los e impedir o avanço. E elas eram treinadas a não refugar, elas partiam para cima. E naquela biga tinha normalmente quem pilotava a biga e tinha o arqueiro, né, que atirava as flechas. Então essas éguas das carruagens de Faraó não paravam. Então o que o escritor, né, Cantares de Salomão, o que Salomão quis dizer com isso? Ele estava ali mostrando o que é a igreja fiel do Senhor. É como essas éguas, a igreja fiel do Senhor não para, pode ter dificuldade, luta, lanças afiadas, apontadas, que a igreja fiel não para. E é o que o Senhor nos fala aqui. Havia grande perseguição, muita perseguição a essa igreja que vivia partilhando seus bens, vivia em comunhão, né? Mas a igreja não parava mais, não tinha como, né? O cristianismo crescia a ponto de, no ano 325, no Concílio de Nicéia, Constantino ele propõe fazer um acordo com os cristãos para que os cristãos, Roma se tornasse cristã. Ele propôs isso numa batalha que eles venceram, né? E os cristãos lutaram ao lado do Império Romano, e então ele prometeu que que tornaria o cristianismo uma religião oficial. E aí essa corresponde ao período de Pérgamo, né? Na igreja, lá em Apocalipse. Pérgamo é casamento pervertido, né? Em grego. Então houve ali um casamento pervertido. A igreja com o Estado, a igreja com o império, a igreja começou a perder os seus valores puros e fiéis, né, para poder receber benefícios do império. E o império abriu mão de muita coisa, para poder tornar o cristianismo uma religião oficial. Entenderam como tudo começou? Pois é, e isso aí, então, ali naquele momento havia uma dificuldade muito grande, porque havia essa perseguição. Herodes era um perseguidor, apesar de tudo, né? Ele era um judeu e ele era contrário ao crescimento do cristianismo, que era bem diferente, né? O judaísmo é uma religião que mostra, é muito ritualística, né? É o mesmo Deus nosso, mas de uma forma muito ritual, muito conservadora, e o cristianismo é uma coisa mais interior, né? É o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, e esse mover do Espírito Santo nas nossas vidas é que faz a diferença, né? Em relação ao judaísmo, de Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Portanto, que nós possamos entender momentos difíceis que a igreja passou, né? Passamos momentos difíceis hoje, mas a igreja também passou. Passamos bons momentos, a igreja passou bons momentos, nós passamos bons momentos na presença do Senhor hoje também. E ali Herodes, por ter a oportunidade de glorificar a Deus, né, e não fazê-lo, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Portanto, essa é uma morte triste, né, de uma pessoa que teve a oportunidade de buscar ao Senhor e não buscou, de servir ao Senhor e não serviu, de facilitar as coisas para o cristianismo, né, e não facilitou.
Portanto, que fique para nós essa lição, né? E para você hoje que está em coração duro, né? Essa dificuldade toda de servir ao Senhor, Deus é maravilhoso, misericordioso e bom, mas assim como é misericordioso, ele é justo. A justiça de Deus não é menor do que a sua misericórdia, nem maior, é do mesmo tamanho. E o Senhor vai fazer justiça com aqueles que não reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Então fica essa palavra para o seu coração nessa tarde. Buscai-o enquanto se pode achar. Tá? Buscai a Jesus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o Deus que nós servimos, que vai mudar a sua vida, vai fazer a diferença na sua vida, no dia que você abrir o seu coração. E se você não abrir o seu coração, olha o que aconteceu com Herodes. Morreu comido de vermes. Que não seja esse o seu destino, mas uma tão grande salvação que espera aqueles que confessam a Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Vamos ouvir o louvor Perfeito Amor Eu Conheci. Eu queria dedicar esse louvor para o Idemar, o Aldair Gonçalves, a Jéssica, a Vitória, a Aldair esteve lá na KGB Cia hoje com a Jéssica, com a Vitória, viu? Até falei que a Vitória tem uma voz de locutora de rádio em Vitória. Quem sabe um dia você vem aqui para trabalhar, arrumar um horário para você aqui, né, França? Tá bom? Deus abençoe essa família aí. A todos, shalom, a paz do Senhor.